A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Viver com Saúde, um programa da TV Manaim que traz informações importantes sobre saúde e qualidade de vida, sempre com uma linguagem simples e confiável. Hoje vamos conversar novamente sobre aspectos de saúde mental e o nosso convidado é o psiquiatra Dr. João Bísio. Doutor, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa. Paz do Senhor, irmãos. Então, a gente ouve muito falar sobre saúde mental. Por que esse contexto? Bom, existe um movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, na década de 90, chamado Setembro Amarelo, em razão de um acontecimento que envolvia saúde mental e naquele âmbito daquele acontecimento as pessoas distribuíam fitas amarelas com os escritos assim: se precisar de ajuda, nos procure, se precisar de ajuda, procure alguém, né? Frases genéricas nesse contexto. E então surge o movimento lá nos Estados Unidos e vem assim ser reafirmado como política pública no Brasil por volta de 2015, por aí. Então era um contexto de solicitar e de oferecer ajuda a pessoas que tivessem alguma necessidade de uma atenção especial, é isso? Exatamente. Porque falando sobre saúde mental, quando nós pensamos assim no contexto pessoal de cada um, todos estão envolvidos em algum tipo de situação ou em algum tipo de momento da vida que precisam de atenção, né? E a rede de apoio, em se tratando de psiquiatria, a rede de apoio ela é extremamente importante, tanto da família quanto de amigos, nós podemos falar também da igreja. Então, quando falamos sobre apoio em saúde mental, nós pensamos que as pessoas em geral hoje em dia estão mais carentes desse apoio. Nós vemos num contexto, principalmente pós-pandemia, que as pessoas viram a fragilidade do ser humano, a fragilidade da mente, né? A fragilidade das próprias redes de apoio, né? Depois que tudo se fechou, que as pessoas ficaram sozinhas, tudo isso se mostrou muito frágil. É verdade. Então, hoje as pessoas procuram esse apoio, nós temos esse apoio dentro da família, nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é uma iniciativa, né, muito importante nesse contexto, que são pessoas que estão ali para promover essa escuta ativa, essa ajuda emocional, essa ajuda em momentos de crise, de dificuldade. E é importante falar sobre esse assunto para que as pessoas se conscientizem, né, que mesmo em situações de crise, mesmo em situações difíceis, há uma ajuda disponível. Exatamente. E até para que nós estejamos com esse olhar atento, possamos oferecer esse cuidado emocional, dar esse apoio para aquele que está precisando. E assim, para que também a pessoa não entenda que isso é uma falta de fé ou é o fim da vida, né? É o fim da sua esperança. Exatamente. Se nós formos procurar na palavra, vários servos do Senhor que foram tidos como grandes homens de fé, exemplos, né, de carreira bíblica, como Davi, Elias, Jó, em vários momentos eles se mostraram, né, com sinais de fraqueza, com sinais de tristeza em momentos de angústia. Mas sempre nesses momentos eles tiveram a quem recorrer, né? Com certeza. E isso é importante nós frisarmos que todo ser humano pode passar por momentos de fraqueza, por momentos de isolamento, de desesperança, mas assim, nós temos em quem nos apoiar, nós temos pessoas, nós temos instituições, nós temos o Senhor, principalmente, para nos apoiar. Exatamente. O texto bíblico ele fala, né? Porque bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor se apresenta como, como alguém que tem o bem para nos oferecer, né?
E é importante isso, nós também como igreja ou nós como família, sermos instrumentos do Senhor para as pessoas que estão desanimadas ou sem esperança. Você pode falar um pouquinho sobre esse misto de emoções, tristeza, ansiedade, desânimo e como isso pode fazer parte da vida ou quando isso se torna um problema? Olha, todas as emoções, tristeza, ansiedade, elas são emoções humanas, assim como a alegria, como a esperança, faz parte do contexto das emoções. A gente se atenta a preocupar-se mais quando essas emoções tornam-se prejudiciais. Por exemplo, quando a pessoa não consegue mais frequentar um ambiente que para ela era comum, um ambiente de trabalho, um ambiente de família, um ambiente de igreja, ela não consegue mais frequentar por causa de um sentimento, aí esse sentimento ele passou do ponto. Sim, E aí ele se torna um sinal de alerta, né, que nós chamamos assim, sinal de alerta. Se acende uma luzinha que a gente tem que dar atenção para aquele assunto. E geralmente, às vezes a própria pessoa que está vivendo, ela não consegue identificar claramente, né, poxa, eu estou passando por uma situação difícil, mas aqueles que estão ao redor, se eles tiverem um olhar, né, um olhar mais atento, eh, pensar na pessoa e observar as atitudes, comparar, né, um período anterior com o período de agora e ver se há alguma mudança significativa, aí sim você consegue entrar com o que nós chamamos de uma intervenção. sim, E não necessariamente essa intervenção seja algo que a pessoa perceba, ou que ela se sinta exposta, ou que ela se sinta envergonhada. Talvez você pode, até mesmo nós como servos do Senhor, orar, né, sim. por aquela pessoa, oferecermos ajuda, estarmos disponíveis. Isso já faz parte de entender os sinais de alerta e de ajudar aquela pessoa. Sim. E é importante destacar que a ajuda não é fraqueza, né, o aceitar a ajuda ou procurar É ajuda não é coragem, né? sinal de fraqueza, é coragem, exatamente. Tem um texto bíblico muito conhecido, né, o Salmo 23, onde o salmista diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então a confiança de ter alguém ao lado, ter o Senhor ao lado, Sim, é saber que mesmo, né, no vale da sombra da morte, mesmo numa situação difícil, não estou sozinho, né, tem alguém que está comigo. e quais são os fatores de proteção que a gente pode mencionar para essas pessoas? Olha, um dos mais difíceis, mas eu acho que seria um dos principais, é o autoconhecimento. É quando a pessoa entende o próprio estado emocional. E aí ela discerne em algum momento assim: olha, eu não estou bem, ou não sou mais quem eu era. Que é o que nós na psiquiatria chamamos de insight, né? Quando a pessoa Sim, tem um insight de si mesma. Mas aí entram fatores protetores externos, por exemplo, a família é um fator protetor, né? Uma rede de apoio, amigos, hábitos que sejam considerados saudáveis, aí entra alimentação, rotina de atividade física, eh, as próprias atividades que sejam recreativas, né, para a pessoa se sim, distrair do contexto, às vezes, de trabalho, que é um contexto pesado. sim, Então, são fatores protetores. A pessoa precisa encontrar um propósito de vida, sim, né? E às vezes nós é quem vamos apresentar a ela um propósito, né? Dizer, e às vezes a rede de apoio faz isso, né? Dizer para você, olha, sim, não, sua vida realmente tem um propósito, você é muito importante para isso. sim, Então, às vezes nós ficamos presos, né? E no nosso universo, ou na correria do dia a dia, acabamos esquecendo que há alguém do nosso lado, que às vezes uma palavrinha, né? Um, um conselho ou a simples presença vai ajudar aquela pessoa a caminhar por mais tempo, vai ajudar aquela pessoa a se levantar de uma situação difícil, né? Isso são sim, fatores protetores. E nós não podemos deixar de falar da parte espiritual, né? O sim, ser humano, Ariela, ele é classificado como um ser biopsicossócio espiritual pela OMS.
essa parte espiritual, ela entrou mais recente. Antigamente, nós éramos tratados apenas como seres biopsicossociais. Mas a própria ciência reconhece que o componente espiritual, que a ciência não consegue explicar muitas vezes, é um componente protetor. E são pilares, são como pés de uma mesa, né? Se um Sim, deles está em desequilíbrio, seja qualquer um deles, a vida entra em desequilíbrio. Então, esse diagnóstico, a busca da ajuda, a rede de apoio observando, esse contexto todo que se monta ao redor da pessoa são muito importantes para que entenda, olha, há um desequilíbrio, ou não há um desequilíbrio, essa parte precisa ser ajustada, ou essa parte. Então, é, s- isso são fatores protetores mentais, né? entendi. E assim, é importante também lembrar que cultivar, assim, todas as nossas áreas da vida, né? Então, às vezes, a pessoa está com um problema muito sério na família ou na sua vida física, e isso acaba desencadeando até uma desesperança e até assim ela se perde naquele problema e entra de uma forma que ela não consegue ver saída. E às vezes, assim, a gente fortalecendo todos os aspectos, né, vai te ajudando a ter uma estabilidade melhor, um equilíbrio melhor. Eu acho isso Exato. interessante. É como se você exercitasse isso. É o que a gente chama de musculatura emocional. Sim, E ela deve ser exercitada, né? Tem pessoas, às vezes, que testemunham assim: olha, em determinada época da minha vida eu jamais conseguiria passar por isso como estou passando agora. Mas ela desenvolve uma inteligência emocional, ela acaba adquirindo uma certa expertise, né? E ela enfrenta aquela situação porque ela aprendeu a lidar com aquilo, porque ela confia na rede de apoio. sim, Então, esses pontos são importantes para que se desenvolva essa ajuda, né? Esse sim. fator protetor em volta da pessoa. O próprio Senhor Jesus, quando ele no seu ministério faz um convite, ele chama, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor ali se colocando como um ponto de ajuda, né? Com certeza. Para levar os nossos fatos, para dividir o jugo, né? Para, na verdade, ele levar o jugo e Sim, nós andarmos em paz. Então, assim, a palavra ela é um grande exemplo para nós de um ponto de apoio. Todas as vezes que Davi ele ele se queixa, né? No Salmo 42 ele chega a dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por sim, que te perturbas dentro em mim? Então aí ele faz uma pergunta para o interno dele, eu acho que uma conversa ali de sim, autoconhecimento, e ele mesmo responde: espera no Senhor, confia no Senhor, né? Porque ainda nós o louvaremos, né? Então, na conversa ali com a alma, ele mesmo expressa essa confiança em Deus, ele mesmo responde. Então, nós que temos o Senhor como ponto de apoio, nós temos tudo, né? sim. E como a gente pode ajudar quem está em sofrimento? Olha, o primeiro ponto eu acho que é a identificação, é o olhar atento. Sim, Nós tivemos agora mais recentemente um seminário sobre acessibilidade que fala um pouco sobre isso, né? Acolhimento, essa atenção. Então, o olhar atento dentro de casa, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, né? O olhar atento do pastor, o olhar atento do responsável do grupo de assistência sim, e perceber, olha, essa pessoa não está bem, alguma coisa está acontecendo com ela. Então, a primeira coisa é a identificação, né? Identificar o que algo que estava bem, agora não está mais bem. E depois a gente entra no porquê. Aí a conversa, a escuta, às vezes a simples presença, né? E nós chamamos às vezes de escuta ativa, porque a pessoa às vezes não quer falar, não quer compartilhar o problema dela. E é a hora que você, como alguém que está na posição de ajudador, você entra com uma escuta ativa. Não, eu quero saber o seu problema, eu quero participar, eu quero me envolver e assim, eu quero te ajudar de alguma forma, mesmo que nós não saibamos, né, a princípio, mas só da pessoa saber que tem alguém que se importa,
já é um grande diferencial. Com certeza. E assim, até também, uma escuta que não seja com críticas, né, porque às vezes é comum a pessoa querer criticar quem está passando por um sofrimento ou por uma dor. Então, assim, a pessoa fala que não está conseguindo fazer alguma coisa e vem um questionamento: "Não, mas você tem que fazer isso, você sempre fez isso". Isso é importante, né, assim, evitar o julgamento, as frases que minimizam aquela dor e aquele sentimento. "Ah, ou eu já passei por isso e estou aqui", às vezes com de uma f é falado de uma forma, assim, que parece uma comparação, tipo assim: "Eu já passei, superei, você tem que superar", e cada um sente a dor de uma forma, né. Exato. Olha, com o tempo eu pude perceber, acho que até um pastor poderia até falar melhor sobre isso, né, que a Sim, gente identifica as pessoas e cada pessoa ela é um universo em si mesmo. Então ela tem sim, uma existência, vem de uma família que carrega uma cultura, que carrega uma tradição, e aí ela se insere no contexto, às vezes, de igreja, no contexto de trabalho, e aí você é levado a lidar com o diferente, né, com o que não é o habitual seu. Então, se nós pegarmos pela palavra mesmo, os servos do Senhor, eles se comportaram de diferentes formas sim, nas adversidades, né. E o próprio Senhor Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele chama os amigos mais próximos dentre os apóstolos e diz assim: sim, "Vê lá comigo". sim, É porque a alma dele estava abatida, né, ele estava a situação ali, de ser levado ao Gólgota, ter sido traído, né, de um povo inflamado contra ele, sim, ele pede: "Vê lá comigo, ficai comigo". Então essa essa situação de entendermos que eu posso, como diz o apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O próprio Senhor Jesus, quando resume os mandamentos, ele faz isso, né? Amai uns aos outros e ao vosso Deus sim, sobre todas as coisas. Então, essa questão de amar, que foi até falado nas últimas EBDs, também sobre o sim, amor fraterno, esse amor que se preocupa além do comum, né? É isso, é levar a carga, é se preocupar, é se importar e é um mandamento, né, sim. é um mandamento que tem promessas, né. Exatamente. E assim, qual é o papel da psiquiatria no atendimento à saúde mental, no cuidado desses pacientes? Veja, Ariela, a psiquiatria, por muito tempo, principalmente no Brasil, ela foi estigmatizada, né, e o estigma era ruim. Sim, Então as pessoas pensam em psiquiatria, elas logo lembram dos manicômios, né. sim, Então em situações em que o ser humano era levado a uma situação deplorável. Então, a própria pessoa, quando às vezes vai buscar ajuda de um psiquiatra, ela pensa assim: poxa, eu vou lá para ficar dopado, para tomar remédio, eu não sou exatamente. louco, né? Eu não tenho problema. Só que essa não é a questão. Tanto que nós temos poucos profissionais da saúde mental no meio cristão Sim, para fornecer uma ajuda que entenda o universo do cristão, né? E por vezes pode parecer até pode parecer até que seja algo difícil para um servo do Senhor, porque ele vai dizer assim: "Não, vou buscar ajuda primeiro no Senhor", mas as coisas elas não estão para concorrer, né. exatamente. O Senhor ele nos deu estratégias, né, formas de lutar as nossas Sim. batalhas, né. E eu creio que, primeiramente, eu acho que a gente teria que desmistificar essa coisa que ficou conhecida publicamente, Aham. que o psiquiatra é médico de doido. Sim, E que a gente só busca ajuda, a grande parte das pessoas só buscam ajuda quando estão em situações de crise, sim, né? E assim, a psiquiatria ela é uma área da medicina como qualquer outra, né? Como a cardiologia,
como a endocrinologia. Então, assim, você vai ali para resolver uma situação ou para se prever de uma situação. E então, o papel da psiquiatria é identificar e tratar, né? Então, quando a pessoa está passando por uma situação de crise, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, nós identificamos e tratamos, né, da melhor forma. E às vezes a intervenção envolve todos esses aspectos que falamos até agora. Sim, Envolve a rede de apoio, envolve o ambiente em que ela convive, é, a, a biologia da pessoa, né, a parte orgânica da pessoa. sim. E, no nosso caso, até a parte espiritual. Às vezes um aconselhamento, né? Então, nós entendemos que há uma importância da psiquiatria e também do acompanhamento multidisciplinar, né? Psicólogos, enfim, nós temos vários irmãos que trabalham nessa área e, e que ajudam essas pessoas a saírem, né, dessa inércia Sim, da crise para uma situação resolutiva, para uma situação de que ela está bem, né? Se podemos dizer assim. com certeza. E assim, eu acho importante esse comentário que você fez sobre, assim, a psiquiatria é uma área da medicina como qualquer uma outra, né. Então se eu tô com um problema de pressão, eu vou procurar um cardiologista. Se eu tô com um problema gástrico, eu vou procurar o endócrino. Por que que se eu estou passando um momento difícil, tô me sentindo deprimido, tô com uma crise de ansiedade, tô tendo, eh, o humor, oscilante, eu não vou procurar um psiquiatra. Então, assim, a gente precisa entender que assim como eu procuro outros profissionais médicos, o psiquiatra ele também é um médico que vai me ajudar naquilo que eu estou passando. Sim. É interessante até compartilhar contigo um fato engraçado, né? Sim. Eu tive uma amiga que passou por uma situação assim. Ela identificou uma situação de crise e foi procurar um psiquiatra. Aham. Ele não era cristão, então não entendia o nosso universo, né? Sim. E aí, quando ela disse assim, olha, ela me liga um dia e diz assim, olha, meu médico passou tal e tal remédio. Aí eu falei com ela, mas por que que ele passou isso? Aí logo eu pensei assim, você disse pra ele que você é crente? Ela disse. Eu falei assim, você falou com ele que você tem dom espiritual, que o Senhor te visita, o Senhor fala contigo? Ela falou, disse. Então eu falei, pois é, então ele tá achando que você é maluca. É importante isso, assim, até a gente saber quem a gente vai procurar, né, porque realmente tem pessoas que não vão entender o nosso contexto. E Sim. até, às vezes, alguém pode até contradizer a sua fé, né. Porque vai dizer: "Ah, você". O aconselhamento precisa ser consciente, né? Sim, É, porque assim, quando a pessoa busca essa ajuda, ela tá confiando a você parte da vida dela. sim, Então é importante a gente entender assim que é um ato de extrema coragem a pessoa abrir parte da vida dela a alguém, né? Se alguém confia, e aqui até um conselho, né? Se alguém confia em você a ponto de abrir a própria vida, de dizer, olha, eu estou passando por um problema, de pedir ajuda, é um ato de extrema coragem e um ato também de extrema confiança. sim, E acho que a mínima forma de retribuirmos isso é dar a atenção devida, né? exatamente. E assim, né, a nossa vida ela tem um valor inestimável, né. É importante a gente dizer isso, né, o Senhor nos deu algo uma vida de presente, Exato. e compete a nós cuidar da nossa vida, né, cuidar do nosso físico, cuidar da nossa mente, exercer aquilo que o Senhor nos ofereceu. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o papel principal do projeto de salvação de Deus, Sim, né? Deus não cria o homem para brincar, né? Deus criou o homem para ter um relacionamento. O prazer do Senhor sempre foi se sim, relacionar com o homem. Entender que em todo momento, durante todas as falhas que o homem apresentou, o Senhor propôs ali meios para que o homem se reconciliasse com o Senhor. verdade. Então, hoje nós vemos isso como
o valor que Deus dá à nossa vida, né? Ele colocou parte de si em nós, o sopro de vida. Então é muito importante que nós entendamos isso, que você que nos escuta entenda isso. A sua vida para o Senhor tem muito valor. A sua vida para o contexto em que você está inserido, tem pessoas que olham para você, tem pessoas que se espelham em você. Então, às vezes na situação de crise, no momento da angústia, a gente pensa assim, mas isso não é verdade, isso não tem valor. Mas eu posso te afirmar, né? Nós podemos afirmar Sim, aqui, sim, a sua vida tem valor, né? Mais valor do que saber que o Rei do Universo, né, sim, morreu por nós numa cruz, deu a sua vida. Então, assim, entender que a nossa vida tem valor. Entendemos também que é importante procurar ajuda. sim, E para isso, eu gostaria até de deixar aqui alguns contatos claro. que são contatos conhecidos já pela população, né? Nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é uma escuta ativa que funciona todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas, em todos os municípios do Brasil. E o número é 188. E a gente sabe que ali tem pessoas que vão estar disponíveis para ouvir, para fornecer um conselho sábio, para fornecer Sim. uma ajuda. Eles são preparados para isso, né? Exatamente. Temos ali profissionais, muitos profissionais da saúde mental que são voluntários, então atendem de forma voluntária. E é um E serviço gratuito, é um né? serviço gratuito. Assim como o 190, né? Então Sim. a gente reforça, guardar 188. Temos também o SAMU, né, que em caso de emergência pode ser acionado 192. Exato, situações de crise, né? O SAMU ajuda, isso seria mais a família, mas quem às vezes precisa de conversar e precisa assim de uma conversa anônima, é, que, que você não sabe quem a pessoa é e também a pessoa não sabe quem você é, Sim, tem ali o Centro de Valorização da Vida. E a gente entende que a palavra ela faz uma promessa muito bonita, né? Diz assim: os que esperam no Senhor, em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aquele que espera no Senhor, aquele que pode esperar no Senhor, né? sim. Que, que pode confiar no Senhor, ele tem um tesouro inestimável. E quando nós entendemos que essa bênção se estende ao corpo, né, que nós, como igreja, podemos oferecer ajuda ao nosso irmão, nós também entramos nesse atributo, né, daqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é a maior dádiva que a graça Sim. salvadora de Deus pôde nos oferecer. E eu acho que esse texto também, numa outra visão, ele também nos mostra que o sofrimento ou a dor ou a situação ela é temporária. Então, Perfeito. assim, espera no Senhor e as suas forças se renovarão. Então, assim, vai passar um tempo, mas aquilo vai se cumprir, a promessa do Senhor você vai conseguir caminhar novamente, você vai se fortalecer. Então, isso é importante também pensar nessa visão, né? Que o sofrimento ele passa, a dor ela passa, o momento ele passa e você consegue recomeçar, continuar a sua vida, se fortalecer e muito mais do que isso, né, voar como águias, né. Você Exato. pode alcançar novos patamares, novas alturas, assim, na sua vida. Doutor João, muito obrigada por esse conhecimento que você dividiu conosco, acho que foi essencial para os nossos telespectadores, para nós como igreja, como família, para nós estarmos atentos. Acho que é muito importante essa conversa sobre saúde mental. Agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Lembre-se que cuidar da mente é essencial também. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso relacionamento com o Senhor. Também precisamos ter um olhar atento àqueles que estão ao nosso redor. Isso foi o que a gente tentou trazer para vocês. Estejam atentos àqueles que estão ao seu redor, aos amigos, à família, aos irmãos da igreja, aqueles que muitas vezes estão sozinhos, não têm
uma rede de apoio grande, que nós possamos ser essa rede de apoio para aqueles que estão ao nosso redor. E não se esqueçam, continuem acompanhando o programa Viver com Saúde. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.